Você sabia que com a nossa própria razão nós conseguimos alcançar a existência de Deus? Sim, com alguns raciocínios que a gente faz, a gente pode alcançar chegar a essa conclusão. E isso a física nos mostra, e também ninguém mais, ninguém menos do que São Tomás de Aquino mostra isso pra gente. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então, vem comigo. A própria física, como eu disse no início, ela mostra que não é possível que a natureza, tal como a gente conhece hoje, se organize sozinha, né? Da forma como ela está organizada. Ela precisa de uma causa primeira, de alguma coisa que cause a sua existência, alguma coisa que a organize tal como ela está organizada, né? E para isso a gente precisa de uma inteligência que seja superior a tudo que exista, para que assim se possa ver essa harmonia, essa organização que existe na natureza, né? Para isso, a gente precisa de quem? De Deus. E agora a gente vai ver aqui, juntos, as 5 provas de ninguém mais, ninguém menos que São Tomás de Aquino, o maior de todos os teólogos da Igreja Católica, né? Pelo menos até agora, em 2023, né? A menos que depois dessa data surja aí uma grande mente da teologia que supere até mesmo São Tomás de Aquino. Mas, por enquanto, em 2023, o que a gente tem é São Tomás de Aquino. E a primeira das provas que ele apresenta é o que ele chama de o primeiro motor. Porque se a gente for parar para observar, os planetas giram, uma flor nasce, cresce, se desenvolve. Nós, seres humanos, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos. Nós estamos em constante movimento, né? E a gente precisa de uma força, né, que nos faça movimentar. Porque nós somos matéria e por nós mesmos, nós não conseguimos nos movimentar por si só, né? Então a gente precisa de uma força que nos movimente. E para não ficar num ciclo sem fim, né, de uma força precisar de outra e acabar não chegando em nada, a gente precisa de uma força que não precise de outra força que se movimente. Quem é essa força? Deus. E outra prova que ele coloca também é aquilo que ele chama de a causa primeira. O que ele chama de a causa primeira, né? Tudo que existe, ela precisa de alguma coisa que a torne real, né? Que a faça existir. Como, por exemplo, o smartphone, que a gente usa tanto, né? Ele precisa de alguém, precisou que alguém pensasse nele, tivesse a ideia de colocar tudo em prática, né? Para que ele começasse a existir e a gente começasse a usufruir dele, né? A mesma coisa é com a natureza ao nosso redor, é com nós mesmos, né? Nós precisamos de alguém que nos crie, né? Que seja a causa primeira e que não precise ser criado por ninguém, para não acontecer como não acontece na parte do movimento, como a gente viu anteriormente, né? Ficar num ciclo sem fim e acabar não chegando em lugar nenhum. Então a gente precisa de quem, então? Para que isso comece tudo comece de fato a existir. Deus. E mais uma prova que ele coloca sobre
para mostrar pra gente que Deus realmente existe, é o que ele chama de o ser necessário, né? As coisas, para observar, as coisas que existem, elas não têm a razão em si mesmas da sua própria existência. Elas não... Uma árvore não nasce do nada sozinha por si mesma. Até porque ela não existia antes para que ela mesma possa causar a sua existência. Então é uma coisa assim que não faz sentido. As coisas não têm a razão da sua própria existência em si próprias, né? Nós não temos a nossa própria razão em nós mesmos. A gente precisa de um ser que tenha essa razão em si própria, da sua própria existência, para que ele possa dar origem às coisas. E o que é esse ser? Quem é esse ser necessário? Quem chegou até esse ponto do vídeo aqui já sabe a resposta, né? Deus. E aí? Até aqui já deu para ver que Deus realmente, né, que a nossa razão consegue alcançar a existência de Deus, né? Mas assim, calma, fica calma aí, que tem mais provas ainda de que Deus realmente existe. Agora, se a gente acredita que Deus existe, a gente também acredita que o purgatório existe, né? E aí eu não poderia deixar de falar do e-book que tá aí na descrição desse vídeo para você baixar, que tem tudo que você precisa saber sobre o purgatório. Tem sobre o que é o purgatório, as penas que existem no purgatório, os tipos de pena que existem no purgatório, né? Como a gente se livra do purgatório, visões de santos sobre o purgatório, enfim, tá recheado de coisas que você precisa saber sobre o purgatório. Então, não dá mole não, vai lá e baixa o e-book. O link tá aí na descrição desse vídeo. E mais uma prova que ele coloca de que Deus realmente existe, outra prova de São Tomás de Aquino, é o grau de perfeição das coisas. E eu não tô falando de um grau de achar bonito ou feio, né? Assim, num grau subjetivo. Eu tô falando num grau de perfeição própria das coisas, né? Digamos assim, meio que a forma das coisas. É mais ou menos isso. Então, uma flor tem seu grau de perfeição, um cachorro tem o seu grau de perfeição, um animal qualquer da natureza tem seu grau de perfeição. Nós mesmos temos o nosso grau de perfeição. E para que isso seja de fato real, a gente precisa de um ser sumamente perfeito, de onde venha a gerar, que seja a fonte de toda a perfeição que existe no mundo. Então, toda essa perfeição que a gente vê no mundo hoje tem que ter uma fonte, né, de onde saia essa perfeição. Então, e quem é essa fonte? Tem mais uma prova, né, da existência de Deus, que São Tomás de Aquino coloca, que é do governo das coisas e da finalidade do ser. O que seria isso? É a ordem que cada coisa tem. Uma videira dá uvas, uma macieira dá maçã, né? E assim por diante. Cada coisa tem a sua devida ordem, tudo está no seu devido lugar na natureza. Isso tudo, minha gente, precisa de alguém que, pense nisso. Tenha tudo pensado. Precisa de uma inteligência superior que pense em tudo isso. Só que precisa ser uma inteligência que seja diferente
da inteligência dos elementos que existem na natureza. Sabe por quê? Porque olha só, os minerais e vegetais não têm ciência das coisas, os animais não têm intelecto, e tem que ser uma inteligência diferente da inteligência humana. Isso porque a inteligência humana ela é capaz de perceber e explicar as coisas, mas ela não cria as coisas, ela inventa. Porque criar é tirar do nada as coisas. Isso o ser humano não pode fazer. O ser humano, ele inventa as coisas. Ou seja, ele é capaz de pegar alguma coisa, pegar uma matéria-prima e retirar dessa matéria-prima algo novo. Isso é inventar. Mas pega uma coisa que já existia antes. Então tem que ser uma inteligência que saiba tirar as coisas do nada. E quem é essa inteligência superior a todas essas inteligências? Diferente de toda a inteligência dos elementos naturais? Deus. E aí, agora eu quero saber de você. Conhecia alguma dessas provas? Você sabia de alguma dessas? Ou é novidade para você? Alguma dessas novidades, dessas provas, disso tudo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, hein? E aí, aprendeu, conseguiu perceber que realmente é possível você alcançar as provas da existência de Deus com a sua própria inteligência, com a sua própria razão? Conseguiu chegar lá? Então, deixa aí o seu like. É novo no canal? Já se inscreve aí no canal para que você possa ir conhecendo cada vez mais esse universo católico, né? Me siga lá nas redes sociais para que você possa ir conhecendo e aprendendo cada vez mais a se tornar um verdadeiro cristão. Compartilhe isso aí. Sabe aquele amigo seu que tem dificuldade de acreditar em Deus? Ou então é aquela pessoa que quer provar a existência de Deus, mas não sabe como chegar lá com a própria inteligência? Esse vídeo aqui vai ajudar ele. Compartilhe com esse amigo seu. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Será que o evolucionismo é algo que a igreja aceita? Será que pode ou não pode? Esse vídeo aqui vai explicar tudo isso para você. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.